Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Hoje é dia de fazer cuca e vamos fazer uma nova receita de cuca, bem simples, bem fácil de fazer e que fica bem gostosa, pessoal. A primeira coisa, ligar o forno. Eu já liguei o meu forno porque é bem rapidinho para fazer. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 4 ovos, 150 gramas de açúcar, 75 ml de óleo vegetal, 75 gramas de manteiga, que eu coloquei 20 segundos no micro-ondas, 50 gramas de coco ralado sem açúcar, 200 ml de leite, 15 gramas de fermento químico instantâneo, fermento de bolo, e separei 350 gramas de farinha de trigo. Os outros ingredientes é para fazer a farofa e o recheio. Depois eu passo para vocês, continuem nos acompanhando e na sequência eu passo bem certinho. Primeira coisa, vamos bater os ovos com o açúcar, tudo temperatura ambiente, tá, pessoal? A manteiga que estava na geladeira eu coloquei no micro-ondas. Os demais ingredientes é tudo temperatura ambiente. Ovos, leite, tudo temperatura ambiente, que o resultado final fica melhor. Para quem quiser, pode acrescentar uma pitadinha de sal, tá? Eu não vou colocar, mas quem quiser, quem preferir, pode colocar. Misturei os ovos com o açúcar, vou colocar aqui os demais ingredientes. A manteiga. Aproveite o momento e escreva aí nos comentários de onde estão nos assistindo, se já fez alguma receita nossa, se deu certo, se gostou. É bem importante para nós esse feedback, pessoal. Deixa aí nos comentários que, na medida do possível, assim que eu puder, eu vou respondendo a todos. Como puderam ver, coloquei todos os ingredientes, só deixei a farinha de trigo e o fermento para o final, que é só misturar e ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Sempre eu falo que pego o peso e coloco como separei, porque se não for toda a farinha, às vezes o tamanho do ovo pode dar diferença, então eu vou colocando aos poucos. Se sobrar ou se faltar, eu passo bem certinho para você fazer e não errar, não perder os seus ingredientes. Aqui é bem fácil, é só misturar bem e já volto para colocar o fermento. Massa da cuca pronta. Olha aqui, ó, pessoal, foi toda a farinha, tá? Aqui eu fui buscar mais um pouquinho de farinha para mostrar para vocês, que depois eu vou usar para passar aqui. Mas na massa eu utilizei as 350 gramas. É uma massa molinha, porque como tem o coco ralado dentro, o coco é seco. Então ele vai secar um pouco a umidade do líquido que tem, então tem que ser uma massa um pouco mais mole, tá? Vamos colocar aqui o fermento e misturar bem. Só misturar, não precisa bater. Essa cuquinha é bem rápida, pessoal. Sempre começam ligando o forno aquecido a 180 graus. Meu forno é um forno elétrico, eu asso só com a parte de baixo ligada, tá? Então, só para vocês saberem que essas dúvidas sempre aparecem. Agora, eu vou pegar a assadeira para colocar a massa. Vou fazer a farofa, pessoal. Aqui eu tenho 2 pacotes de coco ralado, 200 gramas. Eu utilizei 50 na massa e 200 aqui, tá? 50 gramas de manteiga. Essa manteiga tá um pouco mais firme, ó. Essa eu tirei da geladeira. Não coloquei no micro-ondas, tá? Não precisa ser mole que nem a da massa. 50 gramas. E leite condensado o suficiente, tá? Eu não vou utilizar toda. Eu vou usar até fazer uma farofa. Então, aqui, ó, com a ponta dos dedos, a gente vai esmagando a manteiga para juntar ao coco e colocar. Vai menos de uma caixinha. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado. Eu vou colocar uma parte e a outra parte, pessoal, é quando a gente retira a cuca do forno. A gente coloca o resto do leite condensado sobre ela,
tá? Depois eu mostro para vocês. Continuam nos acompanhando, que depois tem todos os detalhes. Então, aqui é só misturar, ó. Vamos transformar esse coco com essa manteiga e esse leite condensado em uma farofa para colocar sobre a nossa cuca. Farofa pronta. Olha, pessoal, como é que fica. É uma farofinha, tá? Umedece o coco, hidrata e mistura bem a manteiga com o leite condensado. Eu utilizei bem menos que uma caixinha, tá? Tava quase cheio e olha o que falta, tá bom? A farinha, pessoal, eu até comecei a polvilhar e deixei para mostrar para vocês. Uma colher de farinha mais ou menos. Eu peguei a mais, mas não vou usar tudo. É só para misturar os pedaços de goiabada, tá? Misturando, quando a gente colocar ela na massa, ela não vai baixar no fundo da forma, no fundo da assadeira. Às vezes colocamos algum recheio, alguma fruta, algo na massa, que ela vai tudo pro fundo da forma. Se a gente passar na farinha, evita que fique tudo no fundo da forma. Ela fica mais uniforme na massa, tá? Então, é só passar um pouquinho assim, ó. Eu coloquei uma colher e meia, mais ou menos, de farinha de trigo, tá bom? Uma forma untada e enfarinhada, 35 centímetros por 17. Vamos colocar aqui a massa. Olha como eu falei, ó. É uma massa bem leve, tá, pessoal? Essas bolinhas é do coco ralado, tá? Então, ó, vamos colocar aqui a nossa massa. Uma massa bem leve, bem gostosa de trabalhar. E é uma cuca muito rápida, pessoal. Essa cuca é para aquele lanche rápido mesmo. Às vezes chega uma visita de última hora e a gente não tem o que servir. Essa é a receita ideal. Vamos espalhar para ficar bem uniforme. Ó, ela não pega nem na metade da assadeira, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Então, espalho bem. Sobre a massa, eu vou colocar os pedacinhos de goiabada. Para você que tem goiaba em casa, lá no canal Sobrevivência e Terapia, tem como fazer goiabada caseira, pessoal. Que é muito boa para fazer, para trabalhar em casa, para fazer receitas à base da goiabada. Eu sempre que eu posso, eu faço. Aqui, então, vamos pegar os pedaços que eu enfarinhei e vamos colocar aqui, ó, intercalando na massa. Já já eu volto para colocar a farofa, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Coloquei as goiabadas e agora a gente vai cobrir com a farofa de coco. Essa cuca, pessoal, é aquela cuca que fica molhadinha, porque vocês imaginam que quando ela sai do forno, a gente vai colocar o leite condensado que sobrou sobre essa farofa. Então, ela vai ficar, essa farofa, na verdade, essa cobertura vai ficar bem úmida, bem molhadinha. É uma delícia, pessoal. Façam que vocês não vão se arrepender. Aqui vamos espalhar uniformemente, tá? E levar ao fogo, ao forno, digo. Forno aquecido a 180 graus, só com a parte de baixo ligada, tá, pessoal? Não vou ligar agora o dourador. Só no finzinho, quando a cuca estiver quase pronta, aí eu ligo uns 2, 3 minutinhos só para dar uma cor na cobertura. 30 minutos a 180 graus. No último minutinho, pessoal, ligam o dourador. Só no último minutinho para dourar. Às vezes nem precisa. Agora eu vou retirar e agora com ela quente, a gente coloca o leite condensado. E aqui vamos espalhar o leite condensado. O ideal é deixar na caixinha, pessoal, fica mais fácil para manusear, tá? Vamos colocando e automaticamente ela vai entrando, ó. Vai umedecendo o coco e vai ficar aquela cuca molhadinha, deliciosa. Olha que coisa mais linda. Espalham de modo que fique por igual, que com certeza não vai ter quem não vai gostar. Então, já já eu volto para cortar e mostrar para vocês um pedaço da textura dessa massa, que é tudo de bom. E olha só, 5 minutinhos já absorveu todo o leite condensado. Esperam esfriar, tá? Eu vou cortar um pedaço para mostrar a textura para vocês.
Mas sempre espera esfriar, que aí fica melhor o seu bolo, a sua cuca. Tá quentinho ainda, super macio, tá molhado aqui, ó, do leite condensado, a goiabada. Vamos tirar um pedaço. Tá até difícil para cortar, pessoal, mas olha isso. Olha que maravilha, saindo fumacinha ainda. Aqui a nossa farofa bem molhadinha com leite condensado. A goiabada que eu falei para vocês que não ia descer no fundo da assadeira, ó, podem ver que ela fica sobre a massa, no meio da massa. Então era essa receita que eu queria dividir com vocês hoje, deixar para vocês. Uma cuca bem rápida de fazer, bem gostosa e que é bem econômica também e vai agradar seus convidados, sua família, para quem você fizer. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.